Meus queridos, lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1. Daniel 3, 1. Vamos orar? Querido Rei, amado Senhor, Tu és o mesmo Deus em épocas de Daniel, como também em época do Cris Duran e de todos aqueles que estão nos assistindo. Ou seja, queremos viver experiências conforme aquilo que a sua palavra irá nos dar se decidirmos obedecer. Aquilo que homens que lhe agradou em épocas antigas. Pois se fazemos isso, certamente teremos experiência, assim como Daniel teve, Sadraque, Mesaque e Abednego. Me coloco perante o Senhor a esvaziar-me de mim mesmo para transferir a sua mensagem, para ser um porta-voz para essa geração. Muito obrigado pela graça que hoje o Senhor está nos dando, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 1. Vamos falar o contexto daquilo que nós estamos estudando. Estamos no livro de Daniel, um livro profético, um livro que fala dos fins dos tempos, um livro que fala da história, né? Porque para todos aqueles que amam o que as histórias passadas, antigas, pois falamos e falaremos de história. Mas a semana passada, queridos e amigos que estão nos vendo, nós estudamos o sonho profético que o Deus do universo deu para o rei Nabucodonosor. Lembra disso? E, inclusive, esse sonho dado ao rei Nabucodonosor foi interpretado por aquele que era amado do Criador do sonho. Quem é? Daniel. Daniel era um homem que tinha moral para interpretar aquilo que vinha de Deus. Por quê? Porque era um homem que agradava muito a Deus. E Deus deu em visão de madrugada a Daniel a interpretação. O que Deus quis falar para um rei cujo sequer conhecia Deus. Deus pode fazer aquilo que Ele quer, né? Pois o rei Nabucodonosor recebeu um sonho que inclusive o aterrorizou. Nabucodonosor ficou apavorado e esse sonho revelou o quê? Nós vimos que revelou os reinos que inclusive já passaram e também os reinos depois do reino de Nabucodonosor até os fins dos tempos, até os dias atuais. Veja como é importante você se interessar acerca do livro de Daniel. Agora, depois de um certo tempo, a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor se propôs no seu coração a construir para sua glória, em glória do seu nome, uma enorme estátua, né? E nós vamos ler a seguir aquilo que fala a palavra do Senhor em Daniel 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Vamos parar aqui e já vou ensinar algo muito interessante nessa noite. Eu estarei lhe dando nessa noite, meus queridos, pérolas. Isso mesmo. Senta-se muito privilegiado por parte do Senhor, daquilo que o Senhor irá lhe dar, ou seja,
irei lhe dar revelações por parte do Senhor sobre vários assuntos relatados nesse livro. Vamos falar primeiro sobre côvados. Isso mesmo. O que é côvado? A Bíblia fala que a estátua que Nabucodonosor construiu, ela media 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. O que significa côvados? Que tipo de medida é essa? Interessante, porque o Senhor irá realmente nos instruir com muita precisão o que tudo isso significa. Pois diz a palavra de Deus que a estátua de Nabucodonosor foi construída com uma medida cujo se usava na época. Não era os metros, não era os pés, como falam os americanos, né? Nós temos uma medida em dias atuais, que é o metro, né? Os americanos usam os pés, né? Porém, em épocas antigas, se usavam os côvados. Inclusive, se você lê na palavra do Senhor sobre dimensões da Arca da Aliança e outros elementos cujo Senhor pede construir, pois nós entenderemos e veremos na palavra do Senhor que se usa uma medida de comprimento, uma unidade de medida chamado côvados. Côvados. Interessante tudo isso. O que é um côvado? Para você entender, já vou fazer uma ilustração. Um côvado é uma medida do cotovelo, isso aqui, cotovelo, até o dedo maior, ou seja, até aqui. Essa medida aqui de um homem. Isso é chamado de um côvado. Agora, essa medida é precisa? Não, ela não é precisa. Por quê? Porque depende, na verdade, do tamanho do homem. Há pessoas que são grandes, há pessoas que são menores. Porém, algo muito interessante é que tanto os babilônicos, eles mediam em côvados. O que dizer dos gregos? Também mediam em côvados. E os hebreus, eles tinham comunidade de medida, também os côvados, né? Então, dentro daquilo, eu vou lhe explicar aquilo que o Senhor ministrou sobre as medidas perfeitas do que as culturas da épocas antigas usavam como côvado. Os egípcios, isso mesmo, a cultura egípcia, eles usavam côvados. Isso mesmo. Só que a lista, os egípcios que tinham maior tamanho e estatura, o cotovelo, do cotovelo até o dedo médio, né, ele media em torno de 50 centímetros. 50 centímetros. Eles mediam entre 50 e 52 centímetros, que era o tamanho dos povos sem mistura à raça egípcia. Eu estou falando de um povo sem mistura, porque o egípcio era realmente um povo forte na sua época. Entre 50 centímetros, o tamanho do côvado deles, e 52, sem mistura de raça. Já os romanos, olha que interessante, os romanos eram menores do que os egípcios. Os seus cotovelos, até o dedo médio, né, mediam de 45 a 47 centímetros. Porém, ali nós vamos falar agora dos hebreus. Os hebreus, eles chegavam, o covado de um hebreu, da medida de um hebreu,
chegava de 35 a 40 centímetros, porque eram homens menores, de baixa altura, magros, que inclusive não era tão forte como os egípcios ou como os romanos. O que dizer dos gregos, meus amados? Os gregos eram muito mais fortes. Era uma civilização na sua época muito mais forte do que inclusive os egípcios. E o côvados deles, dos gregos, chegava até 50 centímetros pelo seu tamanho e estatura e, obviamente, pela sua força. Então, de acordo com o tamanho dos escravos hebreus, porque é diferente, havia escravos hebreus e aqueles hebreus que não eram escravos. E vocês vão entender que existia uma diferença até mesmo de medida entre um hebreu que era escravo e um hebreu que não era destinado à escravidão. Então, de acordo com o tamanho dos escravos hebreus, a medida do côvado era de 35 centímetros para o povo judeu. Por quê? Porque o hebreu que não era escravizado, ele tinha maior estatura, era mais alto, era muito mais forte. Consegue me entender? Por exemplo, aqueles que trabalhavam no palácio com Mesaque, Sadraque, Mesaque e Abednego, os sábios escolhidos na Babilônia, eles tinham um côvado de 40 centímetros. Ao contrário dos escravos, que faziam serviços pesados, né? Eles tinham, em média, né, uma medida de côvado de 35 centímetros, porque para eles, os egípcios davam pouca comida. E, inclusive, eles recebiam que açoites, né, e cargas muito pesadas de trabalho, assim, inclusive, como os escravos em épocas do faraó. Então, por causa da malnutrição, do início, eles começavam a trabalhar muito cedo, em épocas, né, os judeus como escravo para o faraó, né? Então, por isso que não cresciam, né, não se desenvolvia. Então, meus amados, 60, diz a palavra do Senhor, côvados, era a altura da estátua que Nabucodonosor preparou para sua própria glória e para a medida nos dias de hoje, o que seria 21 metros de altura. É um tamanho realmente considerável, com 2 metros e 10 centímetros de largura. Bom, e Nabucodonosor, ele colocou essa estátua no campo chamado Dura, né, que na sua época era uma planície que fazia parte do território, né, da Babilônia, um lugar inclusive onde os reis inimigos, eles podiam avistar a estátua no alto de um monte para mostrar que Nabucodonosor tinha poder, tinha força e tinha grandeza. Veja aí comigo o ego desse Nabucodonosor. Pois, inclusive, algo muito interessante, né, em relação à cultura antigas, é que assim também como Nabucodonosor, há muitas estátuas em várias nações. E geralmente elas ficam em lugares altos ou em planícies para que todos os povos e todas as línguas e nações vejam que aqueles países ou aquela nação é devota de um Deus, né? Ou de um rei sobre o poder da própria nação. Então, assim, meus amados, como a estátua de Nabucodonosor,
nós entendemos que essa estátua ela representava toda a força do seu império para que os reis inimigos e os reis ambiciosos, aliançados, vejam quão grande e poderoso era Nabucodonosor. E ali fala no versículo 2 do capítulo 3, prestem atenção. Depois Nabucodonosor convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Vocês estão me seguindo? Está claro, né? Bom, e ficaram em pé diante dela. Então, o arauto, já vou falar quem é um arauto, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada, o homem de todas as nações, povos e línguas. Quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Bom, agora, meus amados, eu falo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, não são palavras minhas, não são palavras de livros nenhum, é a palavra do Senhor, daquilo que o Senhor me direcionou a falar. Presta atenção, assim diz o Senhor. O arauto que apregoava em alta voz, que clamava a alta voz, né? Quando assim trazia o decreto, era considerado como mensageiro ou porta-voz do rei. O arauto é um oficial que toca a buzina para o ataque. Aquele que leva o chifre do bode, aquele que leva o chifre do cordeiro, ou do boi para poder dizer, é hora do ataque. Isso era a função do arauto. Esse também, ele gritava a alta voz, recuar! Um homem respeitado, um juiz sobre o governo de Nabucodonosor. E disse o arauto, olha que ele diz, assim diz o Senhor, que todos se curvam e todos obedecem à mensagem vinda do mensageiro, porque o mensageiro fala por intermédio do rei. Assim, Nabucodonosor, meus amados, ele tinha o seu arauto, né? E aqui, assim diz o Senhor nessa noite para a sua noiva, no livro de Daniel, houve um decreto. E quando um rei traz um decreto sobre uma nação ou sobre um povo, o mesmo rei que trouxe o decreto, ou aquele que vem após ele, ou quando ele se vê como o menor daquele que virá por cima dele. No caso de Nabucodonosor, um decreto no reinado dele não poderia ser retirado. Mas se ser cumprido, assim diz o Senhor. Na verdade, o que poderia revogar o decreto de Nabucodonosor seria quem? Seriam reis que viriam depois da morte dele.
e que assumisse o trono dele, que teriam a capacidade nos seus reinados de poder manter o decreto ou mudar o decreto. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos para a sua amada igreja. Quando Nabucodonosor se deparou que existia um rei maior do que ele, um Deus maior do que os deuses dele, então esse não teve dúvida e entendeu que seu decreto já não tinha mais valor, porque aquilo que colocou para ser adorado não era mais digno de adoração, porque existia um Deus que até a fornalha vencia. Um Deus tão poderoso que ele mesmo decretou que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado. Uau! Que história, meus amados, nós estamos lendo aqui. Veremos mais à frente que houve reconhecimento pelo ímpio acerca do santo. O santo de Israel ou pelos santos de Israel, porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram justos. Isso mesmo, justos, viviam em santidade e eram administradores de excelência. E diz o versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: "Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todos aqueles que ouvissem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrassem em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, que não te dão ouvidos. Ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer." Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim eles foram conduzidos na presença do rei. Bom, então, meus amados, mesmo que o rei Nabucodonosor considerava muito esses 3 sábios que ele mesmo escolheu dentro da Babilônia, pois o rei Nabucodonosor precisou cumprir o seu decreto, porque decretado estava, então não podia voltar. Irou-se Nabucodonosor. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos para todos nós. Prestem atenção. Quando assim Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram colocar a risco seu próprio pescoço em favor à obediência a um Deus desconhecido, e quando Nabucodonosor observou a fidelidade,
a firmeza e posicionamentos dos 3 jovens, pois o rei se encheu de ira, porque ele não poderia imaginar que aqueles 3 estavam dispostos a morrer por aquilo que não se via. E sendo que o rei Nabucodonosor se julgava Deus. E esses não estavam obedecendo. E por mais que Nabucodonosor os amava muito, Nabucodonosor, através do seu orgulho, diz a palavra do Senhor que permaneceu firme no seu posicionamento para que seja estabelecido o seu decreto. E o rei se encheu de ira, porque veio a acusação, e a acusação veio com peso, porque a acusação veio de autoridades do governo de Nabucodonosor a acusar os judeus. Ou seja, quem acusou Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram autoridade governamental daquela época, né? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: quantos são acusados injustamente? E quantos de vocês, amada igreja, serão acusados porque temerão a Deus? Porque não se prostrarão? Porque não se venderão ao sistema babilônico? Porque não se deixaram levar pela imposição de um governo corrupto que aprova leis que contradiz a lei dos céus? Quando esses dias chegarão, assim diz o Senhor, saibam vocês que mesmo com um acusador, haverá aquele que os defendem. Virá a ira, virá o furor, o orgulho de um rei. Esse dia virá. Quando então homens não obedecem ao comando de um exército, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando um homem não obedece a um decreto de um rei, a um decreto de um presidente, vem o acusador e leva o assunto até as autoridades, e aquele que está à frente da autoridade, sendo ele um juiz, um rei, um presidente, um prefeito, um governador, ele se enche de ira e disse claramente: sou orgulhoso. Sou orgulhoso o suficiente para não aceitar esse desrespeito, essa falta de tolerância religiosa, essa falta de honra com os nossos decretos e até mesmo essa ignorância desse povo que se dizem ser de Deus em afrontar as nossas leis, porque afinal somos todo um só povo. Falamos todos as mesmas línguas. Por que não reunir todas as nações, todas as religiões e todas as tribos? Assim diz o Senhor, que nos fins dos tempos esses falarão. Por que o preconceito? Pois esses que se dizem ser hebreus têm levantado a bandeira do preconceito. E isso nós não vamos admitir. Pois assim diz o Senhor. Isso é o que aconteceu no coração do rei. Se encheu de orgulho porque o seu orgulho foi inflamado. Pois o orgulhoso não vai querer se submeter quando a verdade aparecerá perante dele.
Ele vai querer fazer justiça com suas próprias mãos. E não é assim nos dias atuais? Quando você ou a igreja se posiciona em relação a decretos que fogem de princípios bíblicos e que faz com que venha uma deturpação sobre a minha palavra, assim diz o Senhor. Não é assim diz o Senhor, que muitos fazem quando não aceitam se submeter. Não se darão muitos contra você em processos e tribunais? Pois em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor, que a ira, o furor e o orgulho de um rei se levantará contra a igreja do Senhor. Um servo, assim diz o Senhor, um servo que decide ser fiel, deve ser o mesmo levado, amarrado de frente a um rei, a um tribunal. Esse servo que decide ser fiel, olha para um juiz e diz: se quiser me lançar na prisão, pode me lançar. Mas eu não vou me contaminar com os meus princípios e não vou me vender. Mesmo sendo lançado na prisão, continuarei fiel ao meu Deus. Assim diz o Senhor. A decisão de um servo, mesmo estando sob pressão, é ser fiel e não abandonar o seu posto, mesmo que venha problemas ou que venha a ser prejudicado por um sistema político corrupto. Mas esse não deve se vender a um Deus babilônico. Assim diz o Senhor. E digo mais, diz o Senhor, a perseguição, ela virá em muito breve, amada igreja, não apenas pelos governadores da Babilônia, mas também dentro da casa evangélica. Isso mesmo, dentro da casa evangélica. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade, eu vos digo que os dias atuais são comparados com os dias de Nicodemos. São comparados com os dias dos fariseus daquela época. Por acaso, um fariseu que conhece a verdade, que conhece a lei e tem a revelação da verdade, quando assim não é convertido, não é esse capaz de vir de madrugada e perguntar para saber as revelações do livro da lei? Não é esse que vem de madrugada e se associa com a igreja verdadeira para ter conhecimento? Porque no oculto querem a revelação. No oculto querem Deus. Quando estão doentes, querem orações. Quando estão presos, querem ser visitados. Quando estão com sede, querem de beber. Mas no oculto, esses não agem assim. Assim como Nicodemos. Por acaso, não é assim entre os ricos? Assim diz o Senhor. Por acaso, não é assim entre os famosos? Por acaso, não é assim entre aqueles que levam o meu nome secretamente?
E por causa do meu nome, porque o meu nome há poder para dividir entre água e óleo. Em meu nome há poder para dividir espada e machado. Há poder para dividir. Pois por causa do meu nome, assim diz o Senhor, aquele que levará a sério o meu nome, esse não se prostra perante a estátua de Nabucodonosor. Não é assim nos dias atuais? Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor dos Exércitos, que mesmo um fariseu, mesmo aquele cujo ouve, conhece e sabe que aquilo que está ouvindo é verdade, se não tem um coração nobre, nunca se converterá, porque este dirá no seu próprio coração: servirei a dois deuses. De dia, servirei o Deus Sol. E à noite, eu servirei o Deus de Israel. Mas em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que eu não divido a minha glória com ninguém. Ou pertence a meu reino e tem uma linhagem real fazendo parte dos meus súditos, ou é contra mim. Ou é comigo, ou é contra mim. Assim diz o Senhor. Pois assim era nos tempos antigos. E assim é nos dias atuais. Muitos querem falar do meu nome. Muitos querem o benefício do meu nome. Muitos querem status em meu nome. Falam de um amor, mas não vivem o meu amor. Preguem esse amor, mas não sabem nada desse amor. Querem evangelizar, mas nunca foram evangelizados. Querem ser crentes, mas nunca foram crentes. Pois eu vos digo, assim diz o Senhor dos Exércitos, que haverá maior rigor, sim. Haverá maior rigor, não somente para Sodoma e Gomorra, para Corazim e Cafarnaum, mas também para os dias atuais. Pois em dias atuais desprezem a minha graça, banalizem a minha graça, fazem da graça a manifestação das heresias, cujo precisam dos benefícios dessa graça, excluem a lei e outros fazem da lei a religiosidade que impera sobre muitas denominações. Pois assim diz o Senhor, eu vos digo que muitos querem entrar no céu, mas fiquem na porta do muro, antes da entrada principal. E além desses não entrarem, impede muitos de entrar, porque são fariseus hipócritas e conhecedores, e muitos desses são líderes constituídos por homens, assim como Matias. E querem se assentar na mesa dos 12 apóstolos. Mas o pior de tudo, caro leitores, caro ouvintes, é que mesmo entre os 12, assim diz o Senhor, há erros. E escolhem pela carne. Escolhem pelas suas próprias consciência e escolhem porque acham. Eles acham, mas nunca perguntam para mim o que eu quero
e o que determino para aquele que vai subir no altar? Ou aquele que vai ser colocado no altar? Ou aquele que eu irei colocar um anel real? Ou as sapatilhas reais e vestes reais? Pois hoje, em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que todo aquele que tem um anel real, sapatilhas reais e vestes reais, são colocados do lado de fora. E ali, o grupo dos modernos, da igreja moderninha de hoje, dizem, não podemos nos misturar. O grupo dos religiosos dizem, ele não tem as vestes que nós temos. E o grupo daqueles que não conhecem a verdade, dizem, não tem a aparência que precisa ter. Porque para nós foi ensinado uma determinada aparência, mas não reconhecemos porque não é aparente, não aparente ser o que é. Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que maior culpa tem esses do que Corazim e Cafarnaum. E voltando mais no passado, maior culpa tem esses do que Sodoma e Gomorra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os religiosos dessa época são duros de coração. Eles não me veem como Pai e não me recebem como Deus. Não recebem o meu Filho e não recebem o meu Espírito, mas falam de mim e se beneficiam por mim e pelo meu nome. Para eles, o natural é isso. E eu sento sobre um sofá, sobre uma cadeira de balanço, que balanço de um lado para o outro. E passo as horas do relógio, olham para o céu e como uma bússola, eles contam. É meio-dia. É 3 horas da tarde. Mas em verdade, eu vos digo que eles determinam o tempo e determinam até os sinais do céu. Mas passam dias e passam noites, eles querem viver o presente. Mas quando olham para o espelho, assim diz o Senhor, veem as suas rugas e os seus cabelos brancos. E quando chegam perto da morte, pensa, agora voltarei para Deus. Ou melhor, vou aprender de Deus verdadeiramente, porque em 50 anos da minha vida nunca vivi Ele. E ali, assim diz o Senhor, entra o desespero para esses me buscarem. Mas os seus clamores não chegam para os meus ouvidos, porque eles são vazios e não têm espírito e não têm verdade. Nunca aprendeu e nunca se deixou ser ensinado por aqueles que um dia poderiam ensiná-los, mas de dura serviço estavam e se achavam como reis e príncipes desse sistema. Pois assim, como em tempos de Esther, lembra que nós estudamos Esther? Assim diz o Senhor, assim como em tempo de Esther, aonde havia um Amã, o perseguidor, lembra?
para perseguir Mardoqueu e para perseguir Esther, pois assim é nos dias de hoje. Amã, ele disse, não queremos desses. Para os dias atuais, assim diz o Senhor, para falar com mais simplicidade e com maior entendimento, Amã disse, não o convidamos para a nossa igreja. Essa aí, não. Essa espanta. O aquele espanta. Ele fala da Bíblia. Ele não fala de conceitos, de teorias bíblicas. Ele não fala de conceitos da teoria da prosperidade. Ele fala da Bíblia. Já é passado. Temos que pegar uma história da Bíblia, ler e dar exemplo de palavras que realmente o povo deseja ouvir. Como ganharemos dinheiro? Como fazer fortuna? Como prosperar? Como ser líder de excelência? Como ensinar os padrões de uma liderança? Esses, assim diz o Senhor, falam do conceito da alma. Buscam histórias de experiências vindo por si mesma, aliás, de experiência vivida por si mesma ou de experiência de testemunhos de outros. Buscam relatos de outros. Buscam também conhecimentos de outros. Por que esses buscam conhecimento de outros? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim diz o Senhor, eles são habituados e acostumados a não me buscar. Eles buscam o conhecimento de outro que nunca buscaram o conhecimento da própria palavra. Mas Amã, o perseguidor de Mardoqueu, ele fica incomodado. Amã diz, não vamos os aceitar. E cochicham nos ouvidos desses. Não os aceitem em suas casas, tá? Não os aceitem em suas igrejas. Esses podem até seguir os homens de Deus em redes sociais, diz o Senhor dos Exércitos, mas procura não comentar, porque muitos vão vê-los comentar e apoiar os que estão dizendo. Muitos filhos de Amã, muitos descendentes de Nicodemos sabem muito bem quem é Yeshua. Sabem muito bem quem são os apóstolos e dizem, é de verdade. Esse daqui é de verdade. Até o soldado romano teve uma experiência e diz, verdadeiramente, esse é filho de Deus. Mas, ai, assim diz o Senhor, ai do soldado romano chegar ao governador de Roma e dizer, o que eles dizem a respeito de Yeshua é verdade. Ai do fariseu entrar num sinédrio e dizer a Caifás, verdadeiramente é o Messias. Pois tentaram dizer isso. Assim diz o Senhor, mas foram expulsos. E foram destituídos até mesmo das reuniões solenes de Caifás. Pois o sistema de Amã é violento. E declara e impera com violência, assim diz o Senhor. O sistema de Amã não dá espaço. Por acaso, aqueles que pregam a verdade têm espaço na grande mídia atual?
Por acaso, aqueles que pregam a verdade atraem multidões? Por acaso, assim diz o Senhor, aqueles que pregam a verdade têm conceito de amigos poderosos ou ricos? Pois em verdade, eu vos digo, diz o Senhor, que o amor de muitos já se esfriou. Não se espante com a baixa popularidade. E não se espanta, ó noiva de Cristo, com as perseguições. Não se espanta, ó noiva de Cristo, se tua voz não é ouvida. Pois chegará um dia que só haverão dois lados. Assim diz o Senhor. O lado de Amã e o lado de Mardoqueu e Esther. Quem está com Amã, estará com Amã. E quem estará com Mardoqueu e Esther, estará com Mardoqueu e Esther. Então, nesse dia, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu farei Josué ser exaltado em meio todo o acampamento, e nesse dia Josué poderá levantar o acampamento e atravessar o Jordão. Pois o Jordão se abrirá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não são palavras do pastor Cris Duran, são palavras do Senhor. Pois eu pago um preço para assim trazer profecias que não são necessariamente a favor daqueles que não querem viver a verdade, mas quem tem o espírito da noiva. Esses sabem que o Senhor está. Preparem-se, Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha se aquecerá. Muitos serão jogados dentro dela. Outros serão lançados na prisão. Outros na cova dos leões. Porque o rei desse século, cujo haverá de reunir e fazer apenas um povo e todos os marginais que não aderem ao sistema, porque serão preconceituosos, porque assim já nos chama, serão perseguidos. Estás preparado? O propósito e meu papel é lhe preparar. Ó noiva de Cristo, oremos. Pai amado, o que dizer depois dessas palavras? A não ser obrigado, que o temor e o tremor do Senhor entra no nosso coração, penetra no nosso espírito, e assim que aquele cujo ainda não é posicionado e não está vivendo em santidade, que se conserte. Com tais palavras, como não obedecer? Obrigado por tanto amor e cuidado e instruções. Em nome de Jesus. Amém.